velho problema conhecido de todos nós, o chamado para uma área muito difícil, o chamado para pregar aos inimigos. E nós vemos Jonas recebendo o chamado do Senhor, mas ele desobedece. Nínive era uma cidade especial como? Era a capital da Síria, por volta de 721. Ela destruiu o reino do norte, enviou muita gente para o exílio, muitos de Israel. E nós vemos, meus queridos irmãos, que a crueldade, a violência era grande demais contra o povo de Deus. Mas Jonas, ele, tendo ouvido Deus falar com ele, diz que, no seu livro diz que ele vai para outro lugar. É como se fosse ao oposto do endereço que Deus tinha dado. Ele ia para Nínive, mas pegou o navio para Tarsis, para fugir da presença do Senhor. Como se alguém pudesse fugir da presença de Deus. Deus é onipresente, Ele está em todo Glória lugar. a Deus. Ele é onisciente e sabe de todas as coisas. Quando Ele tem um chamado para nós, não interessa qual é a situação, o chamado é cumprido. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Uma vez eu tive uma visão de um mapa que algumas estradas do Brasil, algumas rodovias, alguns lugares, e eu pensei assim, que era melhor perguntar ao pastor o que é. Ele disse que somos chamados, uma espécie de missão que Deus mostra. E eu fiquei quieto porque eu não tenho o estudo, nem tenho aquele tal daquele padrinhamento dentro da igreja para fazer a obra. Mas aos poucos eu fui caminhando pelo Brasil e já estive em 20 estados e na capital. Já estive em 68 cidades pregando a palavra, evangelizando, de alguma maneira cumprindo a missão que Deus já havia predeterminado. Aleluia. Jonas pensou em fugir, mas quando ele entra no navio, aí vem aquela grande tempestade, e a tempestade começa a deixar os mestres de navios encarregados, agora preocupados com a carga, preocupados com a sua própria vida. E quando está o navio num momento cruel durante a tempestade, eles fazem algo antigo que era lançar sorte para ver quem era culpado daquilo. E eles foram ver, Jonas estava dormindo. Mas não interessa qual é o sono, chega o momento de ser despertado, e sendo despertado, Aleluia. o plano de Deus continua na vida do homem. Glória a Deus. Tenho tempo para todas as coisas. E diz a palavra do Senhor que os homens lançaram sorte e caiu sobre Jonas. A sorte sobre Jonas, eles perguntam: qual é a tua ocupação? Qual é o teu Deus? O que é que você faz que nos sobreveio todo este mal? Quem é o teu povo? E ele vai dizer que é hebreu, ele vai dizer que é do povo de Deus, que ele teme ao Senhor, mas que foi desobediente à ordem de Deus de pregar para Nínive. E ele disse: se vocês me lançarem no mar, e o mar vai se aquietar, vai se acalmar. Então aqueles homens se esforçavam, lançaram a carga no mar para ver se de alguma maneira poupava a vida de Jonas. Mas o esforço humano nada resolve. Muitas
queridos irmãos, tem coisas que a gente vai na medicina, não resolve, vai no banco, não resolve, vai na casa de fulano, de ciclano, não resolve, porque o assunto é com Deus. E quando o assunto é com Deus, só Ele resolve. Quando Ele bota o homem no estreito, pode ser quem for, o maior poder da terra não resolve a sua situação, mas Deus resolve tudo. Glória a Deus, Senhor. E a palavra do Senhor diz que lançaram Jonas e ele vai descendo. Deus manda o peixe engolir e, consequentemente, vomita ele na praia. Jonas agora tem a mesma mensagem. A mesma mensagem significa que a palavra de Deus não muda. Passarão os céus e a terra, mas as suas palavras não vão passar. Passarão todas as coisas, mas ela não muda, ela permanece. O plano de Deus, desde o princípio, continua o mesmo para mim e para você. Glória a Deus, Aí aleluia. Deus fala com ele, continue agora a pregar, porque a mensagem é a mesma. Quando ele prega, quando ele termina a missão, aí Jonas não ganhou nenhuma alma. Olha, pastor, que coisa ruim, hein? Você passar o que ele passou, ele não ganhou nenhuma alma para Jesus. Não ganhou nada para Deus, não ganhou nenhuma alma. Está todo mundo na mesma violência, na mesma idolatria, na mesma maldade, todo mundo ali. Mas quando a mensagem entrou aos ouvidos do rei, da maior autoridade, agora Deus começa a trabalhar nos corações, porque é Ele quem conhece o nosso coração, Ele é quem conhece o nosso íntimo, Ele sabe dos nossos pensamentos. Aleluia. Aí o rei ouviu a mensagem que Nínive seria subvertida, seria destruída daqui a 40 dias. Glória a Deus. E o rei se arrependeu dos seus pecados e disse: vamos jejuar, vamos clamar a Deus, vamos para a cinza, vamos colocar o nosso pano de saco com humilhação e vamos animais e pessoas de todos os níveis, de todas as idades, vamos jejuar para ver se Deus se arrepende. Aleluia. Nasceu o pé de aburrida e Jonas foi para debaixo da árvore e revoltou-se com aquela situação. Deus falou no coração de Jonas, dizendo a ele que ele não plantara aquela árvore, porque a árvore morreu. A árvore morreu e ele zangou-se, ficou irado com Deus. Ficou irado com Deus porque a árvore morreu e ele ficava no sol, no calor, no sofrimento. E o Senhor disse: estás todos andados por causa da árvore. Tu não plantaste, tu não regaste, tu não cuidaste desta árvore, tu não fizeste ela crescer, e eu não terei pena, não terei misericórdia deste povo, 120.000 pessoas. E o Senhor se arrependeu de fazer o mal a Nínive, e 120.000 almas foram salvas pela pregação do profeta Jonas, porque Deus tinha uma mensagem certa. E hoje Deus fala conosco, que tem uma palavra certa ao seu coração, que tem a mensagem exata, não será a mesma repetição, mas uma mensagem fiel, que penetra no teu íntimo e que desfaz todas as dúvidas. O Senhor vai salvar